A nossa reportagem veio até a casa de Janete Teixeira, que é professora e que até hoje sofre com a falta do filho Luiz Felipe Moura Teixeira Conceição, que morreu aos 6 anos envenenado após comer um pedaço de bolo. O fato aconteceu no dia 15 de outubro de 2017 na Fazenda Paulista, zona rural de Santo Estevão. A gente vai conversar com a dona Janete para ela nos explicar sobre esse caso, essa situação hoje, como é que está sendo depois de quase 3 anos do ocorrido e a família ainda sofre com a perda do Luiz Felipe. Falar desse caso para mim, dessa situação que para mim foi a maior tragédia da minha vida, é muito difícil. Eu levei muito tempo sem conseguir falar do assunto porque foi uma situação simplesmente inimaginável para mim. Eu não conseguia acreditar que em um almoço de família, eu fui convidada para um almoço de família, eu não conseguia imaginar, processar que meu filho pode ter sido envenenado ali. Na época, eu fiquei em estado catatônico, tão catatônico que eu não perdi até a noção da realidade. E com o passar do tempo que fui me restabelecendo e elaborando o que realmente aconteceu, e fui me dar conta que Luiz Felipe, ele morreu, ele foi envenenado, e foi divulgado que tinha sido a tia, só que a tia nem no local do almoço estava, e ele tinha comido o bolo muito antes, mas o alimento que ele mais consumiu foi refrigerante. Até a história de falar que foi no pedaço de bolo, para mim é estranho, porque não tem como saber no pedaço de bolo, porque ele tinha muito nojo de comida. Se ele visse algo diferente, ele não comeria. E como o laudo da morte aponta para chumbinho, no dia tinha outra pessoa oferecendo muito refrigerante para ele. Outra pessoa, a esposa do meu irmão, por exemplo, ofereceu muito refrigerante, sabor cola para ele. E na época foi divulgado esse pedaço de bolo que, para mim, não fez parte do meu campo visual, ele comendo esse pedaço de bolo. Eu não vi ele comendo o bolo. O que ele tomou muito foi refrigerante. Então, assim, uma resposta midiática para a época, para talvez justificar. E é tão difícil porque, assim, eu acompanhei a situação desde o passar mal dele. E a imagem dele esbugalhando os olhos, passando mal, e as pessoas incrédulas que ele tinha sido envenenada, e eu pegar no carro, sair no meio do caminho, ele falecer. Essa imagem é muito forte e eu tenho pesadelos diários com isso, porque ele me pedia socorro e eu não consegui dar. O irmão até hoje não consegue sequer dormir no quarto com ele. E minha vontade é que tenha justiça. Eu fico imaginando, será que meu filho foi envenenado como um rato e até hoje nada for ser feito? Eu durmo e acordo pensando, eu preciso de justiça para ter paz dentro de mim. Eu preciso ter paz. E essa paz, sabendo que uma criança de 6 anos foi envenenada e nada, até o momento, ninguém foi indiciado. A investigação não concluiu. No período fizeram a perícia, inclusive na casa errada. O almoço foi em uma casa, fizeram perícia em outra. E aí? E a vida do meu filho? O que é que faz? No momento do ocorrido, lá em 15 de outubro de 2017, a tia que sofre esquizofrenia foi apontada como suspeita, mas depois foi descartada essa possibilidade. Sim, ela não responde criminalmente, ela não foi indiciada, porque não teria como ela ser indiciada, nem no local ela estava. Ela não estava nem presente no local onde ele foi envenenado. Então, foi muito que colocá-la para justificar algo e cair no esquecimento. Dona Janete, nesse momento, até agora o crime não foi elucidado. Seu filho
vai fazer 3 anos que já não se faz mais presente e a senhora nunca mais recebeu informações sobre o caso? Não. É como se tivesse uma situação velada. Eu estive na delegacia início de fevereiro e para conversar com o delegado, e o delegado titular estava de férias. Irei retornar lá depois. Estive ao fórum, mas no fórum procuraram, nem sequer o processo acharam, como se não tivesse virado, ainda estivesse em fase de inquérito, ainda não virou um processo realmente para acabar ter julgamento e essas coisas. O processo ainda está na delegacia, o inquérito ainda está na delegacia. O caso está sendo acompanhado pela delegacia de Santo Estevão? Isso, pela delegacia de Santo Estevão. Nesse momento, a senhora clama por justiça e pela elucidação desse crime. Eu desejo muito que a justiça seja feita, que eu consiga ter uma resposta, que a investigação seja concluída e que o culpado pague. Imagina, meu filho foi assassinado, uma pessoa que eu não sei qual o motivo ela assassinou, mas possivelmente por vingança, por algum tipo de raiva, e achar que a impunidade pode fazer isso com outra pessoa, outras pessoas vierem a ser envenenadas, porque a impunidade ela pode trazer. Meu filho vai servir apenas como um ser sem significado, sem valor. A senhora até hoje guarda algumas lembranças do Luiz Felipe, assim como algo de primeiro ano, batizado, aqui é alguns objetos. Que ele dormia abraçado, ele chamava de Johnny Clebson. Ele inventou esse nome e ele abraçava muito. E ele mexia sempre nesse local que ele dizia que era o coração de Johnny Clebson. E acabou sendo... São lembranças que ficarão marcadas, né, para sempre. Para a senhora sendo como meu mãe. suporte. Que o desenho que ele fazia, ele me acompanhava em tudo. Eu gosto de pintar, é algo que me faz bem. E ele fazia os desenhos junto comigo. Sempre que eu estava pintando um quadro, fazendo alguma coisa, ele estava fazendo. Então, para mim, é como se a presença dele... Esses desenhos, essas pinturas, é a presença viva dele em minha família. Porque a falta é tão forte que para eu caminhar, eu preciso sentir a presença dele. E eu sinto aqui, desses detalhes, que me foi permitido, porque na época levaram as coisas dele daqui, alguns familiares fizeram a limpeza, levaram. E o que restou dele em minha casa foram as imagens, as fotografias e os desenhos, os brinquedos, os ursinhos, as coisas que ele mais gostava. E é o que eu acordo todos os dias, olho e consigo caminhar. Voltei a caminhar. A partir do momento que eu dei significado que o meu anjo, ele vai estar presente comigo, mas eu preciso que justiça seja feita. Não é possível, Senhor, que envenenaram a criança e isso não tem a solução. Eu não consigo acreditar, eu não consigo processar como o assassinato de uma criança não vai a julgamento. Não tem uma solução. Esse é o relato de uma mãe que perdeu seu filho aos 6 anos em 2017 e até hoje não teve resposta de quem envenenou o Luiz Felipe. Reportagem Joaquim Neto.